Qual é a coisa mais perturbadora de se saber? No meu país, algumas mulheres alugam bebês para mendigar dinheiro nas ruas. Elas os fazem beber uma pílula que os fazem dormir. O conhecimento mais moderno sobre o que acontece quando você passa por hipotermia é quase inteiramente baseado nos experimentos humanos e japoneses. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão bombardeou a China com pulgas infectadas com a peste bubônica. Os pelicanos são alguns dos pássaros mais demoníacos que existem, se não algumas das criaturas mais demoníacas. Pelicanos vão para ninhos de outros pássaros e empurram os pais para fora do ninho. Eles então engolem os bebês inteiros, vão de volta para seus próprios ninhos e regurgitam os bebês ainda meio vivos, parcialmente digeridos para seus próprios bebês para que eles consumam. Alguns pelicanos são literalmente criados na carne viva parcialmente digerida de outros filhotes de pássaros. 1/3 de todas as pessoas que quebram o quadril morrem dentro de um ano. Então, por favor, coloque travesseiros em seus parentes idosos. Um aspecto do cuidado adotivo: algumas pessoas levam seus filhos ao médico. A criança é diagnosticada com câncer e vai à primeira consulta. O garoto é levado de volta para tratamento e os pais vão embora. Eles vão para casa, fazem as malas e desaparecem. A criança está na sala de espera do tratamento esperando os pais que nunca virão, doente enfrentando a morte sozinho. Não acontece muito, mas o suficiente para ter processos no lugar. O pior é quando eles têm 4 anos, embora uma criança de 7 anos também tenha sido difícil. O modelo de rosto de boneco de RCP é baseado no rosto de uma menina de 16 anos morta. Seu corpo foi retirado do rio Sena na década de 1880 e sua causa de morte e identidade nunca foram descobertas. Um agente funerário ficou tão encantado por sua expressão pacífica que fez uma máscara de gesso dela que se tornou o rosto de bonecos de RCP e equipamentos de treinamento de saúde. Então centenas de milhões de pessoas beijaram o rosto de uma garota morta anônima nos últimos 150 anos. Você não pode provar que qualquer outra pessoa é real. A única coisa que você sabe com certeza é que está consciente. Eu esqueço como é chamado, mas às vezes a artéria que corre ao lado do esôfago, ao longo de anos de refluxo ácido recorrente, pode se romper. Ele enche seu estômago com sangue em segundos, o que faz você vomitar, o que vai causar mais danos. Ele enche você de sangue tão rápido que acaba enchendo seus pulmões. Isso leva talvez 1 minuto ou 2 e é quase sempre fatal, a menos que ocorra enquanto você estiver em um hospital. Seus últimos minutos de vida são gastos vomitando litros de sangue e depois se afogando nele. No momento em que você mostra os sintomas da raiva, já é tarde demais. Também pode estar inativo por 1 ano antes de mostrar esses sintomas. Trabalho como anestesista. Coloquei pessoas para dormir em uma situação de emergência sabendo que quase certamente não sobreviveriam à cirurgia. Geralmente são situações em que sem cirurgia o paciente não sobreviverá, mas mesmo com cirurgia as chances de sobrevivência ainda são pequenas. Na maioria desses casos os pacientes estão muito obnubilados ou não estão conscientes o suficiente para perceber a gravidade de sua situação, mas em vários casos os pacientes estiveram conscientes falando, embora claramente ansiosos. Tento tranquilizar e dizer à pessoa que não vamos sair do lado dela, que vamos cuidar dela e que ela vai ficar bem. Meio que me acaba um pouco dizer isso a alguém, mas eu sempre incluo a última parte porque eu simplesmente não vejo sentido em dizer a verdade. Um cara me disse que achava que não ia conseguir. Eu disse a ele que ele iria conseguir, mas sabia que ele não iria. Eu o coloquei para dormir sabendo que o último rosto humano que ele veria antes de morrer era o meu, enquanto ele olhava para mim enquanto eu segurava uma máscara de oxigênio sobre sua boca e nariz. Eu me considero uma pessoa bastante resiliente, mas saber dessas coisas é um pouco pesado para carregar. Se um companheiro de elefante morre, então eles podem morrer de síndrome do coração partido. Cuspe de lhama é na verdade vômito de projétil. Que a escravidão ainda é um dos negócios mais lucrativos do mundo. Se virmos que um meteoro com risco de vida vai nos atingir em alguns anos, provavelmente pelo menos no momento, não poderíamos fazer nada a respeito. Eles tiveram simulações de treinamento com esse cenário exato e acertaram apenas 10% das vezes. Eles precisam de mais de 10 anos para interrompê-lo de maneira confiável e consistente. A razão pela qual as pessoas geralmente não gritam em vídeos de decapitação é que já houve treinos antes. As primeiras vezes que eles passam pelo tempo processam a parada logo antes de cortar. Quando isso realmente acontece, eles não sabem se é real ou não. Havia um gato em um asilo aqui que sempre ia dormir na cama onde ele sabia que a pessoa iria morrer. Por um lado, era reconfortante que as pessoas tivessem companhia em seus últimos momentos de vida, mas as pessoas começaram a entrar em pânico quando o gato pulou em sua cama. Então eles tiveram que tirar o gato de casa. Eu acho que eles devem pegar um certo cheiro ou uma mudança de para poder saber.
Trabalhar com residentes em estágios intermediários e tardios da doença de Alzheimer é aterrorizante e doloroso. Há muitas famílias que deixam seus entes queridos e nunca mais voltam. Não vêm ver seus familiares que passam horas chorando e andando pelos corredores procurando por eles todos os dias. Este é apenas um aspecto disso. Eu poderia mergulhar bem fundo, mas seria um post tão longo. Mas ponto a ser feito é uma doença perturbadora para assistir consumir um ser humano. Que os Emirados Árabes Unidos estão construindo seu país usando a escravidão moderna e ninguém parece se importar com isso. Celebridades indo para lá e divulgando Dubai como se nada de horrível estivesse acontecendo. O som do ar vazando da traqueia para a pele do pescoço soa o mesmo que crocante de arroz em uma tigela. Só porque alguém é sua família, isso não significa que eles tenham seus melhores interesses em mente. Nos estágios realmente avançados da demência, literalmente pouco antes de morrer depois de anos de confusão, solidão e horror, algumas semanas ou mesmo algumas horas antes de morrer eles retornarão ao seu estado normal. A linha entre sociedade civil, caos e guerra é muito tênue, não há nenhum plano que o governo tenha para você no caso de uma emergência nacional. A anestesia nem sempre funciona, às vezes você é submetido e isso só o paralisa, mas você ainda pode ver e sentir tudo. Algumas pessoas precisam de terapia para o resto de suas vidas. O fato de que os átomos se comportam de maneira diferente quando os observamos em comparação com quando não os observamos. Sobre dosagem de radiação, agora não estou falando de ir à praia sem protetor solar ou fazer um raio-x no crânio. Estou falando dos níveis de radiação de Chernobyl. A radiação literalmente voará pelo seu corpo e destruirá o DNA em suas células. Sem o DNA, suas células não sabem o que fazer. A maioria dos casos leva ao câncer, mas com uma dose letal de radiação suas células literalmente começam a morrer e se dissolver. As pessoas que estavam ajudando a conter o incidente de Chernobyl literalmente entrariam em colapso e perderiam a funcionalidade em seus corpos minutos depois de estarem no local, quando seus órgãos começaram a desligar e as veias começaram a se dissolver derramando sangue aquoso por todo o corpo. Houve um homem que passou alguns dias na emergência depois de receber uma dose letal e seu corpo estava literalmente derretendo enquanto a equipe tentava mantê-lo vivo. Sua esposa teve que puxar pedaços de órgãos tossidos de sua boca para evitar que ele engasgasse e sua pele estava se fundindo com os lençóis. Foi um milagre ele ter sobrevivido por tanto tempo, mas ele queria morrer muito antes. A maioria dos humanos aceitou trabalhar a vida toda para comprar coisas de que não precisa, para curar problemas criados apenas por estarem presos no sistema. Mas se você não concordar com isso, se você pensar muito sobre isso, então isso matará de uma forma ou de outra, pois não há nada que você possa fazer sobre isso. Ambulâncias levam até 1 hora para chegar a alguém em necessidade, sejam engarrafamentos, consequências de um desastre ou até mesmo pessoas bloqueando ambulâncias e suas rotas. Centenas de milhões de pessoas em breve fugirão das áreas equatoriais inabitáveis para climas mais frios do norte e não há nenhum plano para lidar com a pressão maciça sobre todos os recursos. Ao andar, seu esqueleto está constantemente pisando em sua pele. Gostou dos relatos? Então deixe seu like no vídeo e inscreva-se no canal para receber relatos todos os dias.